O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário e a primeira fase da obra de Murilo Monteiro Mendes, poeta maior da vertente surrealista brasileira, virou objeto de pesquisa do doutorado do professor de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Wesley Tales. Hoje vamos buscar entender como é que foi esse processo de mergulhar na obra de Murilo a partir de um olhar crítico, teórico, analítico, olhar esse que pode ser difícil para alguém que tem uma relação de afeto profundo com uma obra, como é o caso. Em seus estudos, Wesley se pôs a desvendar a poética agônica de Murilo, de modo a ressaltar a tensão e a intensidade presentes no percurso do poeta. Para sabermos mais sobre a tese de doutorado intitulada Tensões e Distensões, a poética agônica de Murilo Mendes, nós vamos ouvir um bate-papo com o professor, então, Wesley Tales. Olá, Wesley Tales, muito obrigada pela sua participação. Prazer enorme te receber no Universo Literário, viu? Prazer é meu, Michele. Obrigado pelo convite, por possibilitar essa participação. Maravilha. Wesley, para a gente começar o nosso bate-papo, quem foi Murilo Mendes? O que ele representa para a tradição literária brasileira? Bom, Murilo Mendes foi um poeta de Juiz de Fora, né? Ele nasceu em Juiz de Fora e ainda na adolescência ele se transferiu para o Rio de Janeiro para estudar. E lá no Rio de Janeiro ele veio a se formar como um poeta e em 1930, quando o modernismo, principalmente o paulista, né, que a gente tem mais notícia, já estava assim, no auge, em 1930 o Murilo Mendes publica o seu primeiro livro de poesia, titulado Poemas, e a partir de então, do Rio de Janeiro, vai participando do cenário da literatura moderna, modernista brasileira. Uhum. E ele, em 1950, já como um poeta de renome, ele se transfere para a Itália, vai morar na Itália, vai ser professor de cultura e literatura brasileira na Universidade da Itália, e lá permanece por cerca de 20 anos até a sua morte, em 1975. Uhum. Agora, Wesley, por que estudar o Murilo Mendes? Quando você travou o primeiro contato com a obra dele? O Murilo Mendes, ele é um dos poetas mais importantes na tradição literária brasileira, principalmente a moderna, porque ele, assim como Drummond, né, os dois estrearam em livros juntos em 1930, os dois, eles expressam, traduzem muito alguns dos dilemas da vida moderna, né, do sujeito moderno. Então, a poesia dele é muito carregada de sentido sobre como é viver num tempo que é meio um caos, mas é de ordem, de imposição de ordem, um mundo capitalista, mas também com substratos de um mundo pré-capitalista, principalmente no caso de Murilo Mendes, em que a tradição católica, ele era um poeta católico, a tradição católica tem um peso muito grande, né? Uhum. E estudar esse poeta é muito importante para a gente perceber tanto o modo de ser da poesia moderna no Brasil, ele é muito singular, uhum, quanto também para conhecer esse poeta cheio de contrastes, dos contrastes que são próprios da vida, sabe? Uhum. Eu travei contato com Murilo Mendes ainda na adolescência, em escola, lendo nos livros didáticos os poemas, e aí na biblioteca tinha um livro, uma antologia de poemas dele, e travei contato ali. Uhum. Na universidade é que eu fui conhecer mais a fundo, porque é um trabalho de disciplina de literatura brasileira, eu fui conhecer a obra dele mais a fundo a partir da autobiografia dele, um livro que é, na verdade, memorialista, uhum, que é A Idade do Serrote, e ali despertou ainda mais o desejo de lê-lo. Depois veio o desejo de estudar, né? Ainda na graduação, eu entrei num grupo de pesquisa para estudar, em que tinha ele como um dos poetas lá no corpus do grupo de pesquisa, e eu comecei a ter um estudo mais organizado, né, assim, acadêmico da poesia dele, e da monografia também, de conclusão do curso, eu estudei o Murilo Mendes.
Wesley, quais as reflexões, sensações que a leitura da obra do Murilo te suscita? Bom, Michele, o Murilo Mendes, principalmente nos livros assim, que eu estudo, que são os livros da primeira etapa da produção dele, o primeiro livro, Poemas, e aí seguem outros livros, O Visionário, Poesia em Pânico, Sensibilidade, As Metamorfoses. Principalmente nesse primeiro momento da produção poética dele, ele traz uma sensação muito grande, assim, de caos, de contrastes que não se encontram, não se ajustam. Então, ele às vezes a gente vai encontrar poemas em que ele vai à igreja, né? E na igreja ele começa a sentir o desejo carnal aparecer dentro da igreja, então ele começa a ver seios, pernas nos altares. Esse contraste aí entre sagrado e profano. Tem muito um contraste também, um princípio, uma noção de princípio do mundo, mas um princípio que já é um fim, uma coisa que joga entre com o caos cosmogônico, o mundo surgindo e o mundo já no fim. O homem como algo bom e algo ruim, o ser humano como algo bom e algo ruim. Então, são contrastes, dialogismo que ele vai trabalhando ao longo do poema e criando uma trama complexa. Uhum. Então, a sensação que a gente sente é de uma complexidade muito grande do mundo, do sujeito, da vida, sabe? Entendi. Você mencionou que você se debruçou aí sobre a primeira fase da poesia do Murilo, que é aí os livros, que são, né, os livros Poema de 1930 e As Metamorfoses de 1945. O que singulariza essa primeira fase do poeta? Quais suas características principais aí, tanto do ponto de vista da forma quanto do ponto de vista do conteúdo? Do ponto de vista da forma, a poesia de Murilo Mendes, quase toda ela, vai ser marcada por uma liberdade muito grande na forma. Mas, até a minha, que não é só minha, é de vários críticos, essa separação de certas fases ou etapas, vem muito em função justamente das diferenças da forma. Porque nessa primeira etapa, a gente tem um poema muito mais desordenado, sem um trabalho, um labor artístico, artesanal, das rimas, do verso, da estrofe, da concreção da palavra, é muito forte. Então, há uma liberdade e uma desordem, uma descontinuidade, uma irregularidade muito marcante na forma do poema. Vai ser diferente da outra fase dele, já a partir dos anos 1950, em que o poema ele tem uma liberdade criativa, mas é mais organizada, mas o poema tem uma concreção maior, um trabalho maior, mais artesanal sobre o verso, as palavras, as rimas. Entendi. Quais são as outras fases do Murilo, Wesley? E, em linhas gerais, quais suas características? Eu consigo enxergar duas fases mais distintas. Essa primeira, de um caos maior na forma e na expressão subjetiva, e a segunda fase, que é de maior ordenamento. E mesmo os temas nessa segunda etapa, ou fase, é meio difícil escolher um termo assim, meio impreciso, né? Nessa segunda etapa, os temas eles são mais tranquilos. Ele fala mais de lugares por onde ele viaja, como a Espanha, a Sicília, a Grécia. Ele fala mais de amigos, fala mais de pessoas com quem ele convive, de outros artistas, pintores, poetas, músicos. Então os temas também vão variar, vão mudar em relação à primeira fase. E eu vejo um momento de transição entre essa primeira fase e a segunda, que é nos livros entre 1945 e 1955. Poesia Liberdade, Montanhismo, Contemplação de Ouro Preto. E é um livro em que ele vem a Ouro Preto, vem a Minas e tenta trazer um pouco desse ser mineiro e um pouco da história da Inconfidência dentro da sua poesia. E ali ele tem um encontro com o barroco, porque a poesia dele acaba por absorver muitas características
da própria cidade, da cultura, da arte lá de Ouro Preto que ele estava tematizando. Entendi. Agora, você fala na caracterização da obra como centrada no conflito, que pauta aí a tensão entre os contrários. Essa característica se faz presente nessas outras fases do autor? Eu não vejo tanto. Na segunda fase, eu já vejo um esforço do poeta por amainar, por diminuir esses conflitos. Então ele busca mais a harmonia, a conciliação. Nessa fase de transição, até por ser de transição, embora ele busque mais essa harmonia, a conciliação dos contrários, eu vejo que ele não encontra. Então fica ali um jogo dúbio entre tentar harmonizar os conflitos interiores do eu, os conflitos do mundo e os conflitos da própria forma do poema, entre as palavras, os versos, os elementos formais do poema, mas o caos, a tensão ainda está ali, porque, embora ele esteja procurando essa conciliação, essa harmonização, ele ainda não chega a ela. Uhum. Já na segunda fase, propriamente, depois de passar essa transição, eu vejo que ele alcança mais. Você vê um poeta já mais dono dos seus próprios pensamentos, mas tem um controle maior sobre os seus próprios pensamentos, sobre as palavras e como elas vão estar organizadas na forma do poema. Entendi. Agora, Wesley, ler a poesia do Murilo mexeu com a sua forma de experimentar os textos de outros autores? Sim, sim. Quando eu comecei a ler o Murilo, eu percebi aquele caos, aquela intensidade, né, de coisas que ele estava vendo, vivendo, expressando, como algo assim muito simbólico para como deveria ser, ou como para mim era a experiência poética. Uhum. E outros poetas que eu fui cada vez mais lendo, eu fui buscando neles também essa intensidade, complexidade que eu via em Murilo. O próprio Drummond, que era um poeta que eu também já tinha bastante leitura, eu passei mais a gostar do Drummond, esse Drummond também mais intenso, complexo, vivendo ali entre compromissos, ideias, ideologias que não se batiam, sabe? Uhum. E outros poetas, o Ferreira Goulart, que eu estudei no mestrado, trazendo um pouco essa intensidade e as contradições desse poeta, Ferreira Goulart. Uhum. Muito do que também Murilo me ensinou a ver, né, na poesia. Bacana. Fazer a tese de doutorado te obrigou a enxergar a obra do Murilo a partir de uma ótica moldada aí pelo ímpeto crítico, analítico, formal. A experiência desse olhar enviesado mudou a sua forma de ler e experimentar a poesia do Murilo, diferente daquela do admirador despretensioso que lê a obra ali tranquilamente? Muda, sim. E esse talvez seja até um problema, né, na leitura acadêmica. Porque você tem que submeter a leitura do texto literário a uma racionalização, a uma reflexão mais teórica ou até crítica, e ali tentar compor um pouco qual seja as ideias, os sentimentos, os afetos que o poema expressa, e algo que está fora dele, em outros textos, em outra discussão. Então é um desafio para o leitor crítico, principalmente dentro da academia, compor uma leitura que deve ser uma leitura espontânea, mas ao mesmo tempo precisa ser uma leitura rigorosa do ponto de vista teórico e metodológico, porque corre-se o risco de, com teoria, metodologias, você matar a espontaneidade do texto, né? Fazer com que o texto fale apenas a partir daquele ponto de vista teórico. Uhum. Esse é um grande desafio, né? E assim, embora eu tenha tido que lidar com isso e com esse risco, eu tentei ao máximo fazer com que os poemas falassem por si mesmos, sabe? Mas lógico, vai ter sempre um leitor armado de teorias e já outras abordagens críticas lendo aquele poema. Entendi. Wesley, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está ótimo, tem algum trecho do Murilo que você gostaria de ler ou citar para a gente? Tem sim, tem sim.
São vários poemas de Murilo em que talvez essa confusão de sentimentos, de sentimentos contrários, como eu vou explorar na tese, aparecem, sabe? E aí eu separei um poema aqui, que é do primeiro livro dele, Poemas, que eu acho que traz muito desse caos, esse sujeito imerso no caos. O poema se chama Atmosfera Desesperada. Uma escada lateral por onde as formas descem, os sonhos sobem, vidas entrevistas num relâmpago, noite molhada, noite de fim do dilúvio, mundo suspenso, luz difusa de astros que mal aparecem no ângulo do céu, vertigem. Há qualquer coisa esperando no ar, pressentimentos de outras distâncias, realidades paralelas a esta, espíritos puros nascendo, o mundo aproximando as formas, o mar balança, desligado da praia, cabeça cortada. Mundo iluminado a gás, curvas do pensamento, nós somos outros. Alguém está andando dentro de mim, me segurando pelos cabelos. Não sinto mais o meu corpo. Me perdi. Que lindo isso, não é verdade? Muito lindo, muito lindo. Wesley, só mais um pedido. Aproveitar que eu estou conversando com você, não vou perder essa oportunidade. Para o nosso ouvinte que está nos escutando e ficou curioso para conhecer a obra do Murilo, você indicaria alguma obra para ele começar a viagem aí pela poesia do Murilo? Eu acho que a gente tem assim, 3 possibilidades de primeiro conhecer o Murilo. Uma é conhecendo, assim, talvez os poemas mais expressivos dele, mais singulares dele, que uma antologia talvez possa selecionar. E aí tem a antologia poética organizada recentemente pela Kozak Naif, a extinta Kozak Naif, e foi um volume que foi organizado por 2 grandes especialistas do Murilo, o Júlio Castanhão Guimarães e Murilo Marcondes de Moura, 2 estudiosos da obra de Murilo. Lá talvez seja um bom apanhado da obra geral do Murilo, ou quase geral do Murilo. Talvez também esse livro, o primeiro livro dele, Poemas, seja já uma entrada, vai ser num mundo muito complexo para um leitor que talvez queira iniciar na obra, mas eu acho que já é um primeiro contato mais de intensidade com a obra desse poeta. E tem também, para quem quer conhecer primeiro o poeta e depois a sua poesia, tem quem gosta de fazer mais esse movimento, o texto autobiográfico ou memorialístico dele, que é A Idade dos Serrotes. É um livro que ele escreve no final da vida, mas retratando a sua infância e adolescência. Né? Então, para conhecer esse poeta, talvez seja também uma boa porta de entrada. Maravilha. Wesley Tales, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido e lembrá-lo, claro, nossos microfones sempre abertos para as suas novidades, tá bom? Eu que agradeço, Michele, agradeço demais pela oportunidade de falar do meu trabalho, do meu estudo, falar desse poeta maravilhoso e sugerir que é um poeta pouco lido, eu sugeri que as pessoas procurem lê-lo, né? Embora seja um poeta que já está no cânone literário brasileiro, ele é pouco lido. Sugeri que as pessoas o conheçam para ter uma experiência de intensidade poética com ele. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.